Olá pessoal, meu nome é Diogo Godoy. Hoje eu vou mostrar para vocês como configurar o ambiente Java para desenvolvimento. Basicamente nós vamos configurar aí a JDK, que é o Java da Oracle. Nós vamos configurar também o NetBeans e o Eclipse. Você pode escolher aí entre essas duas ferramentas de desenvolvimento, são duas IDEs. Eu costumo utilizar o NetBeans, mas eu vou explicar para vocês também a configuração do Eclipse, caso vocês queiram utilizar. E também vamos instalar o Apache, que é uma configuraçãozinha bem simples. Na verdade, nós não vamos instalar nenhum deles no sistema operacional. Nós vamos configurar de uma maneira que nós não vamos precisar instalar no sistema operacional. Nós vamos ver já como isso vai funcionar. Para vocês entenderem, um aplicativo Java, ele roda em cima apenas de uma JRE. A JRE significa Java Runtime Environment, ok? Então, para você rodar o seu aplicativo, quando ele está pronto, você vai utilizar uma JRE. Porém, em ambiente de desenvolvimento, nós vamos utilizar uma JDK. A JDK ela é muito maior do que uma JRE, porque ela contém informações para o ambiente de desenvolvimento. Então ela é muito maior, ela é muito mais inchada, diríamos assim, do que uma JRE. Quando você vai rodar o seu aplicativo na máquina do usuário final, você não vai precisar mais do que a JRE. Porém, no ambiente de desenvolvimento, nós vamos utilizar uma JDK. E esses ambientes Java, eles sempre vão rodar em cima do sistema operacional de vocês aí. Para vocês entenderem melhor, uma JDK, ela possui todas as ferramentas aí, fazendo uma analogia a um carro de Fórmula 1, ela possui todas as ferramentas que você vai precisar para manter o carro, né? Toda a parte mecânica, parte elétrica, etc. aí para você poder fazer a construção, né? A montagem do seu carro de Fórmula 1. Já uma JRE é apenas o carro, é quando ele está pronto para correr. Então, quando você vai colocar a sua aplicação para correr, você vai utilizar apenas o JRE. Quando você for utilizar a sua aplicação para fazer manutenção, reparos e desenvolver peças novas, você vai utilizar uma JDK. Espero que fique mais fácil aí com essa analogia para quem não conhece o ambiente Java. Eu aqui estou utilizando o sistema operacional Linux Ubuntu. No Linux nós não vamos precisar fazer instalação de absolutamente nada neste momento. Nós vamos apenas fazer o download, descompactar esses pacotes e nós vamos utilizá-los sem a necessidade de instalação. Se você estiver utilizando um outro sistema operacional, Mac ou Windows, você vai precisar fazer a instalação. Então eu vou entrar aqui no site da Oracle, certo? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Eu venho na opção Downloads, Java for Developers. Aqui aparece para a gente as opções de download do JDK. Então eu vou escolher a opção aqui JDK. Se eu quiser baixar JRE, como nós falamos anteriormente, basta eu escolher essa opção. E eu também tenho a JRE para servidores, que ela é um pouco mais leve ainda. Neste momento eu vou fazer o download do JDK. Nessa tela que aparece para a gente, nós vamos fazer o download então aí da versão de acordo com o sistema operacional. Como eu estou utilizando o Linux não me obriga a instalar nada no meu sistema operacional, deixando ele aí sem essa dependência. Por este motivo eu prefiro também desenvolver em Linux. Eu vou baixar então a opção de Linux 64 bits, que é o meu sistema operacional aqui. Você deve fazer o download aí de acordo com o seu sistema operacional. Se você estiver utilizando o Windows ou o Mac, você vai precisar fazer a instalação. Então eu vou mostrar hoje para vocês como fazer o procedimento no Ubuntu, ok? Clico aqui para fazer o download e ele já me dá a opção de download. Eu vou colocar a opção para salvar e vou clicar em OK. Eu já fiz o download aqui anteriormente, para facilitar e não demorar, então eu vou cancelar essa tela. Você deve dar um OK aí na sua. Feito o download então aí do JDK, nós vamos partir para o download do NetBeans. Essa é a tela inicial do NetBeans. Tem uma opção aqui em cima, que é o NetBeans IDE. Cliquei na opção IDE e eu vou na opção Downloads. Aqui ele me dá todas as opções de download. Certo? Se você estiver utilizando outro sistema operacional que não seja o Ubuntu, não seja Linux, você vai escolher sempre a opção aqui, ó,
OS Independent Zip. Então, nós também aí que estamos utilizando o Linux Ubuntu, também vamos selecionar essa opção. Então, independente do sistema que você está utilizando, você pode selecionar essa opção aí. Aqui nós temos as diferenças entre Java. Nós temos Java SE, Java EE, HTML5 com JavaScript, PHP. O que seria isso? O NetBeans ele não é feito apenas para Java. Ele também serve aí para desenvolvimento com outras linguagens. Perceba que nós temos duas opções de Java. O Java SE ele é voltado para desenvolvimento desktop e não web. É mais ou menos isso. E a versão Java EE ela é mais voltada para desenvolvimento web. Então, percebam aqui que as opções são o Java EE e o HTML5 com JavaScript. Nós vamos utilizar nos nossos tutoriais a versão Java EE. EE significa Enterprise Edition. Então eu vou selecionar essa opção aqui para download. Se você for utilizar o NetBeans aí futuramente para desenvolver outras linguagens, você pode selecionar aí de acordo com a linguagem que você desejar. Vou fazer o download então do Java EE. Pronto, ele mostra aí para a gente a janela de download. Você vai colocar a opção salvar e dar OK. No meu caso, eu também já fiz o download, então eu vou cancelar essa opção e vou seguir para o Eclipse. O Eclipse, na tela inicial, você já vai ver o botão download. Quando você clicar nessa opção, você vai ver algumas opções aí da IDE Eclipse, da mesma forma que você tem com o NetBeans. Então eu tenho o Eclipse para Java EE, o Eclipse para Java SE, não está escrito SE aqui, mas essa é a versão para o Java SE. Tem para desenvolvimento C, C++, PHP e assim por diante. Então, neste momento, eu vou pegar a opção aqui de Linux 64 bits. Vou seguir aqui o mesmo procedimento dos outros, eu já fiz o download prévio, então eu não vou concluir. Quando carregou aqui a página para gente, nós temos aqui o mirror que ele pegou, ele percebeu que eu estou próximo desse mirror aqui. E aí é só eu clicar em download. E aí, mesmo procedimento, salvar e OK. Eu vou cancelar porque eu já fiz o download prévio e vou para a opção de download do Apache, que é o último sistema aí que a gente vai precisar para o nosso desenvolvimento neste momento. No site do Apache, neste momento, nós temos aqui a versão 9.8.7.6. Bom, inicialmente eu iria na versão 9, certo, pessoal? Porque é a mais nova? Mas ela está ainda em desenvolvimento. Ela ainda não é uma versão estável, certo? Então, se você estiver fazendo o download aí nos próximos dias, fique atento a esta informação. A versão 8 do Tomcat, para ser mais exato, 8.0.3.5, ela é a versão atual estável do Tomcat. Então eu vou clicar a versão mais nova atual, tá bom, pessoal? Quando eu cliquei, eu vou baixar então a opção Core TarGZ. Você também pode selecionar a opção Zip, tá, pessoal? Não faz diferença. Eu prefiro baixar o TarGZ aqui. Vou fazer o mesmo procedimento, vou salvar e vou dar um OK. No meu caso, eu já fiz o download, então eu vou cancelar essa opção. Bom, pessoal, de downloads, nós vamos precisar dessas 4 ferramentas então. Eu já tenho aqui os 4 pacotes que eu baixei e agora eu vou fazer o procedimento de instalação. Instalação entre aspas, pessoal, porque nós vimos aí anteriormente que nós não vamos precisar instalar se o sistema operacional for Linux. Nós não vamos deixar essa dependência para o sistema operacional, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou copiar esses 4 pacotes aqui, vou na minha pasta Home, no meu diretório Home, e vou criar um novo diretório aqui que eu vou chamar de apps. Tá joia? Dentro desse diretório, eu vou colar os 4 pacotes aí que eu fiz o download anteriormente. Prontinho. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou selecionar os 4 pacotes, botão direito, e vou mandar extrair no mesmo diretório que eu estou. Até aí sem muita novidade, né? Ele está extraindo aí para a gente os 4 pacotes.
Pronto. Como eu fiz a cópia desses pacotes, eu vou remover eles aqui da minha pasta apps, certo? Removi aqui da pasta apps e eu tenho os meus 4 diretórios extraídos. Se eu entrar neles aqui, ó, eles já estão descompactados, ok? Então agora começa o procedimento aí que nós vamos seguir para conseguir rodar tanto o Eclipse quanto o NetBeans. Nós vamos informar para eles que nós vamos utilizar essa JDK. Então, se você tiver um outro Java na sua máquina já instalado ou mesmo uma JRE, não tem problema. Nós vamos indicar que nós vamos utilizar esta JDK específica. Basicamente, o que nós temos que fazer, pessoal, agora é somente criar os atalhos. Atalhos aí para a gente poder lançar esses aplicativos, certo? Então, no NetBeans, nós vamos chamar o seguinte aplicativo aí no nosso atalho. Diretório Home, aluno. Aluno é o nome do usuário que eu criei aqui para as nossas demonstrações. Diretório Apps, que a gente acabou de criar. O diretório NetBeans, que é o diretório que foi extraído do pacote do NetBeans. Dentro dele nós temos o /bin e o aplicativo do NetBeans, que é NetBeans. Então esse aqui é o caminho completo do aplicativo do NetBeans. Vou passar para ele o parâmetro --JDK Home. E aí eu vou passar onde está a JDK. A JDK no nosso exemplo está em /home, /aluno, /apps, /JDK com o número da versão. Por fim, no NetBeans, eu posso forçar uma linguagem para a interface. No meu exemplo aqui, eu estou mostrando para vocês como deixar fixo em inglês dos Estados Unidos, certo? Você pode colocar, por exemplo, PT, BR aqui em caixa alta, que você vai ter a interface em português. Eu não gosto muito das traduções, então eu prefiro forçar a utilização do pacote em inglês. Se você quiser, você pode traduzir aí para o português. No NetBeans, então, basta você executar este comando para você abrir o NetBeans. Nós vamos testar ele daqui a pouco. Para utilizarmos o Eclipse, o procedimento é basicamente o mesmo, só muda aqui o caminho do executável do Eclipse. A opção, então, é "-vm" para a gente falar para ele qual JDK nós queremos utilizar. E aqui vai o caminho da JDK igual ao Eclipse, porém com o final /bin. Então o NetBeans ele faz um scanner aqui dentro, ele enxerga a pasta /bin. Já o Eclipse não, então você precisa informar o final aqui, que é o /bin. Tá joia? Vamos testar então esses dois comandos. Vou abrir o meu terminal aqui. E aí nós vamos executar, por exemplo, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, eu vou diminuir um pouco a letra. Nós vamos executar aqui o comando para abrir o NetBeans passando a JDK que nós fizemos download e estou forçando que a língua da minha interface esteja em inglês dos Estados Unidos. Olha só, ele já me deu aqui o termo de licença, certo? Vou clicar no aceito. E aí está o nosso NetBeans sendo carregado. Foi muito fácil, certo? Eu vou mostrar agora para vocês o comando. Vou fechar aqui o NetBeans, tá joia? E eu vou mostrar para vocês o comando do Eclipse funcionando agora. Você pode escolher aí entre as duas interfaces, conforme o desejo. Tá aí o nosso Eclipse também funcionando. Legal? Bom, é muito chato ficar chamando as ideias aí através do terminal. Concordo com vocês. Nós vamos então criar um atalho para a abertura das nossas IDEs. Então eu vou fechar aqui também o Eclipse. Nós não vamos utilizá-lo neste momento. Estamos fazendo apenas a instalação e configuração. Nos vídeos futuros nós vamos fazer a utilização. Eu vou criar um atalho agora então para a abertura das IDEs. No meu caso aqui, que eu estou usando o Ubuntu, eu vou instalar um softwarezinho que vai me facilitar a criar os menus. Então eu vou aqui na loja de aplicativos do Ubuntu e eu vou procurar pelo software chamado Menu Libre. Esse aqui é o editor de menus que eu vou utilizar para fazer a configuração dos meus atalhos.
ele funciona na maioria das interfaces do Linux, aí, GNOME, Unity, Mate e assim por diante. Então eu vou fazer a instalação. Ele vai me pedir a senha do meu usuário administrador. Eu estou informando aqui. E ele está fazendo já a instalação do menu livre para a gente poder criar os atalhos aí com maior facilidade. Pronto. Vou fechar aqui a lojinha de aplicativos. Ele já criou para a gente aqui um atalhozinho. E esse é o menu livre. Dentro da seção então de programação, percebam que eu não gosto muito de traduções, então eu costumo deixar o meu sistema operacional em inglês, tá? Dentro de programação, eu vou criar um novo item aqui, que é um novo launcher, certo? E aqui ó, eu tenho a configuração desse launcher. Então, por exemplo, eu vou chamar ele aqui de NetBeans. Eu vou selecionar com a opção Files aqui, eu vou selecionar o diretório apps, NetBeans, e o ícone do NetBeans fica dentro desta pasta aqui, NB. Dentro dela nós temos o netbeans.png. Então está aqui o ícone do NetBeans. Na opção comando é que nós vamos informar aquele comando que nós rodamos no terminal para testar. Então eu vou informar aqui o mesmo comando que nós utilizamos lá, exatamente o mesmo, tá? E por fim, eu posso adicionar ele em categorias aqui com o menu livre. Não há necessidade neste momento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu cliquei no adicionar, ele me deu uma opção vazia. Quando eu clico em cima, ó, eu tenho a opção desenvolvimento IDE. Então eu estou falando para o meu sistema operacional que esse aplicativo que eu estou configurando faz parte de IDEs. Certo? Então, feito isso, eu clico em salvar. O ícone do NetBeans aqui apareceu, então significa que ele já está disponível para a gente. Vou fazer o mesmo procedimento, vou criar um novo launcher aqui para o Eclipse dessa vez. Mesma coisa, Eclipse, vou selecionar aqui a opção Files, vou lá no diretório do Eclipse e o ícone já fica direto na raiz aqui, um pouquinho diferente aí do NetBeans. O comando, então, que nós rodamos no terminal, eu vou colocar aqui na opção comando, certo? Então, tá aí o comando que a gente utilizou para o Eclipse. Aqui eu vou adicionar ele na categoria, só para ficar bonitinho. Não é obrigatório. Feito. E vou salvar, então, a configuração para o nosso Eclipse. Feito isso, nós já devemos ter aí as duas IDEs disponíveis para uso. Então, eu vou fechar aqui o menu livre. Vou fechar também o terminal aqui. E como eu já havia feito login no meu Linux, ele não carregou as configurações do menu que nós acabamos de fazer. Então, se você tentar achar aqui o Eclipse ou o NetBeans, você não vai ter eles disponíveis ainda, porque a gente acabou de configurar e o sistema operacional não sabe que essa configuração foi feita. Ele, por questões de performance, carrega as informações durante o login e depois ele armazena e fica utilizando aquela mesma informação. Então, o que nós vamos ter que fazer agora? Vou ter que fazer um logout e logon novamente no meu Linux para eu ter disponível essas duas aplicações. Eu vou fazer exatamente isso agora para a gente fazer o teste final dos atalhos aí que a gente acabou de criar. Então, até já, pessoal! Pronto, fiz o logout e o logon novamente no meu Linux, então eu já devo ter aí os nossos atalhos criados. Quando eu entrar aqui no launcher do Ubuntu, eu posso entrar na opção, por exemplo, do NetBeans ou do Eclipse. Esperar os dois carregarem aí. Então, tá aí. Ele está me fazendo uma pergunta que se eu quero colaborar com estatísticas de uso do NetBeans. Eu vou colocar aqui não no momento. Aqui está o nosso NetBeans, funcionou aí com o nosso atalho. Vou fechar ele. E aqui está o nosso Eclipse também funcionando aí com atalho. Bom, pessoal, é isso. Nós aprendemos aí hoje a configurar o ambiente do NetBeans e do Eclipse. A JDK que nós vamos utilizar para desenvolvimento e o Tomcat. O Tomcat, percebam que eu apenas extraí e não fiz nada. Nós vamos ver aí nos próximos vídeos como é que a gente vai usar o Tomcat. Quem vai controlar o Tomcat para a gente
são as IDEs. Então a gente não vai precisar fazer absolutamente nada nesse momento com o Tomcat. Quando nós pedirmos para a IDE rodar a nossa aplicação, a própria IDE vai startar esse Tomcat que nós baixamos aí automaticamente. Só que para isso nós vamos informar lá na IDE, no próximo vídeo, qual é o caminho que nós extraímos o nosso Tomcat. Tá joia, pessoal? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que você se inscreva aí, que você clique em gostei. Compartilhe aí com seus amigos também essas informações. E de agora em diante nós vamos ter um ambiente básico para desenvolvimento Java. Então a gente já vai começar a ver código aí finalmente. Alguns amigos meus estão me cobrando que saiam logo aí os vídeos com a parte de codificação. Então, de agora em diante, nós já vamos ter essa condição. Até agora, a gente estava basicamente aí nivelando todas as pessoas que têm interesse aí no conteúdo. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.